E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Nicolas Sandron e eu vim fazer um vídeo com o intuito de ensinar Java. Não, obviamente não vou fazer isso num vídeo só, mas o objetivo dessa série de vídeos aqui vai ser ensinar Java com base em conhecimentos de C já. Então, pra quem já sabe C e quer aprender Java, esse vídeo é pra esse tipo de pessoa. Eu tô fazendo especificamente pensando nos meus colegas da URGS, porque a gente aprende C no primeiro semestre e depois mais pra frente a gente tem que ver Java em TCP. E eu já sei Java, então quero já auxiliar essa transmissão de conhecimento ali, né? Então, para começar, então, para tu baixar Java ou para tu conseguir utilizar, para tu baixar no Windows, não sei como é que faz, mas no Linux tu só dá um DNF search, daí tu pode dar pesquisar pelo JDK. O DNF é ridiculamente lerdo, então ele vai demorar 15 horas, mas vai mostrar os JDKs ali quando eventualmente ele pesquisar. E daí ali tu pode baixar então os JDK e o JRE. O que é o JRE? O JRE é o Java Runtime Environment. É o que tu precisa ter instalado para rodar uma aplicação em Java. Então, quando tu tem um jar que tu quer rodar, tu tem que ter o Java Runtime Environment. É o que o ser humano normal vai instalar, né? E o que é o JDK? O JDK é o Java Development Kit. Tá? Então o Java Development Kit é o kit de desenvolvedor do Java. E daí é o que tu vai precisar então para tu conseguir desenvolver com Java. Para tu programar em Java, eu recomendo utilizar o Eclipse, tá? Meu Deus, escrevi tudo errado. Eu recomendo utilizar o Eclipse, tá? Então eu tenho o Eclipse no Flatpak, se alguém quiser instalar. Se tu tiver Snap, quase certo que tem no Snap também, não vejo como não teria. Se não, tem sempre o AppImage. Eu acho que no DNF e no apt não tem, mas aqui tem, então esse aqui, org.eclipse.java. E daí tu dá um Flatpak install e ele vai baixar ali pra ti. Enquanto isso aqui encontrou, tu pode baixar o latest aqui, não tem por que não. E daí aqui tu pode baixar o OpenJDK. Eu acho que quando tu baixa o JDK, até tem o JDK Devel aqui, eu acho que baixa esse por garantia. E eu acho que quando tu baixa um, ele já baixa o outro, tá? Então, em princípio, não é pra tu precisar. A única coisa que tu tem que cuidar é que tem os headless aqui, que são os que não adicionam nada de UI. E eu acho que até o Fedora, se não me engano, ele vem com uma versão dessas instalado. E eu tive que desinstalar porque ele tava me atrapalhando. Tá, então, tipo, ele não... Tinha algumas aplicações de Java que eu tentava rodar e ele tentava rodar com headless e daí não aparecia UI, eu não conseguia fazer nada. Daí depois que tu veio aqui, baixou o Eclipse pra ti, tu pode abrir ele. Então a gente vai vir aqui em Development, tá aqui o Eclipse. Eu vou ensinar algumas coisinhas iniciais que tu precisa saber para conseguir mexer no Eclipse. Aqui então vai para tu escolher o diretório que tu vai botar como workspace, tu pode botar onde tu quiser, eu vou deixar o padrão, vou deixar aqui, deixar como padrão e não perguntar novamente. E daí vai dar launch. Para mim, ele veio com tema claro, tá? E naturalmente tu não vai querer o tema claro, se tu é uma pessoa assim mentalmente hábil, sabe? Tu vem em Window Preferences, tá? E daí aqui tu pode pesquisar então Color, eu acho. Tem Appearance aqui. Tu vem em Appearance, daí tem Theme e daí tu troca pra Dark, tá? Então, por padrão, pra mim, pelo menos ele veio com Light, mesmo que meu sistema tivesse no modo Dark, ele não detectou, e ele colocou como Light. Daí tu pode dar Apply and Close aqui depois que tu mudar, eu não mudei nada, então não tem porquê. Como é que tu cria um novo projeto? A princípio aqui no cantinho vai estar dizendo, criar um novo projeto. Daí tu pode clicar ali, criar um novo projeto em Java. Mas também pode vir aqui e botar novo projeto, e ali sempre vai estar disponível para ti. Então eu vou criar o projeto chamado aula. Uma coisa que se tu colocar, por exemplo, aula com A maiúsculo, ele vai reclamar. Tipo, ele não vai te proibir, mas ele vai dizer, vai te desencorajar, né, a colocar o nome, porque por padrão é a letra minúscula. Aqui eu tenho as versões do Java, então eu vou botar o Java 21, porque o Java 22 estava dando problema para mim. Mas a princípio não importa. Daí aqui tu vem em Next, que então vai ter, como vai mostrar, tu pode botar algumas pastas se tu quiser, fazer alguma coisa, sei lá, daqui por enquanto não importa. E daí a gente dá finish, então. Então aqui, beleza, ele veio aqui e agora veio certinho. O problema que eu tava tendo antes era que por algum motivo ele não conseguia usar o 22, ele só conseguia usar o 21, mesmo que a versão do meu Java aqui seja 22. O que tu faz pra consertar desse problema? Tu clica o botão direito, vem em propriedades. Aí aqui em Java Compiler tu escolhe o 21, tá? Então se eu botar o 22 aqui, eu acho que ele vai reclamar de novo. Mas daí tu põe o 21 ali como tua opção. Uma coisa que pode acontecer também, às vezes ele pode reclamar da tua biblioteca aqui, e ela não tá configurada direito. Se der esse problema, tu pode remover ela aqui, tá? Vou até remover por
propósitos demonstrativos. E daí tu vem aqui em adicionar a biblioteca e seleciona ela de novo. E daí não precisa mandar nada aqui. E daí ele vai colocar. E daí pronto, tá aqui de volta, funcionou. O Eclipse não é uma meio merda. Ele é leve, então isso pra mim já torna ele melhor que o IntelliJ. Mas ele tem esses probleminha e eu lembro que eu tinha um problema que, tipo, às vezes ele só reclamava toda vez isso aqui, eu tinha que sempre remover e colocar de novo, não sabia porquê, mas tá aí, caso ocorra pra ti, isso é uma possível solução, tá? Como é que a gente cria uma classe aqui, né, pra gente começar a fazer alguma coisa? Tu vem aqui em Source, clica o botão direito, New Class. Aqui tem package, tem interface, tem anotação, tem pasta, tem 500 ou 1000 outras coisas que tu pode fazer. Vou criar uma classe aqui pra gente começar, tá? Aqui então em nome, tu vai colocar um nome de novo agora com letra maiúscula, tá? Então se eu botar com letra minúscula... tá, tem que especificar o package aqui, aula. As classes, aqui ele tá dizendo que ele descoraja, tá? Tu colocar com nome com letra minúscula. Eu fortemente descorajo. Desencorajo, aliás, tu colocar o nome com letra minúscula em classe, tá? E a gente vai ver mais pra frente que tem muito bons motivos pra não fazer isso. Aqui, especificamente na main, é realmente, tipo, extremamente ruim essa ideia, porque ele vai rodar a tua função main. E aqui tu vai precisar usar, então, o public static void main pra rodar. Então, se tu tiver com a tua classe com o nome main, eu acho que talvez nem deixe tu colocar. Então, tu vai destruir tudo, tá? Aqui, superclasse, tu não precisa pensar nisso agora. Interface, tu não precisa pensar nisso agora. Aqui, eu só vou pedir, então, pra tu marcar o public static void main string args, tá? E daí, a gente vai, então, colocar finish aqui. Não precisamos pensar em mais nada por agora. Então, aqui ele criou tudo normal. Não precisa pensar no que é o package, não precisa pensar o que é classe, não precisa pensar o que é public static. Esse aqui tu sabe, né? Void main, tu deve entender, se tu sabe ser. Mas tu vai ver que isso aqui tá meio estranho, porque que o treco do array tá ali. Mas vamos então começar. Primeira coisa que eu preciso explicar é que Java é completamente baseado em classes, tá? Então, tu pode ver até que a função main tá dentro de uma classe main. E por ser completamente baseado em classes, muito do que a gente vê, por exemplo, a própria string aqui é uma classe, tá? Então, essa string args aqui, a args é uma instância de uma classe de array de strings aqui. Mas nem tudo é classe. Então, tem algumas exceções, tá? Quais são essas exceções? O int... Então, vou fazer int teste aqui. O int não é uma classe, e por causa disso ele começa com letra minúscula. Short não é uma classe, então o short ele é metade de um int, então o int é 4 bytes, short é 2 bytes. Eu gostaria só de fazer um adendo, um detalhezinho que eu esqueci de mencionar. O Java, todo o código em Java, ele roda dentro da JVM, que é a Java Virtual Machine. Ou seja, independentemente da máquina que tu estiver usando, o código Java que vai ser executado vai ser exatamente igual. Então, não importa se eu estou rodando no Windows, se eu estou rodando no Linux, se eu estou rodando na minha TV, se eu estou rodando no celular, o código é o mesmo. Isso significa que o que eu falei ali está correto para todo caso. O inteiro tem 4 bytes, o short tem 2 bytes, o byte tem 1 byte só. Isso vale para todo caso. Então, independentemente da máquina que tu estiver usando, isso vai ser verdade, tá? Então, devido a isso, tem esse fator que no C não é algo que acontece. Então, no C tu tem que se preocupar com, tipo, tá, aqui pra mim o int é 4 bytes, mas talvez em outra máquina o int seja 8 bytes, né? Mas isso não vale pro Java. O Java sempre vai considerar que o int é 4 bytes, independentemente da máquina que tu estiver usando. O long não é uma classe. O long são 8 bytes. O float não é uma classe. O float são 8? Não sei. Mas enfim. O float serve para números flutuantes, tu sabe o que é. O double, tu sabe o que é também. O char, tu sabe o que é também. E a gente tem o boolean, tá? Então o boolean, ele é verdadeiro e falso. Ele é um byte só. E a gente tem, por fim, qualquer outro byte, tá? O byte é um byte só e ele é utilizado para guardar números também, tá? Mas aí tu pode me pedir, tá? Por que eu usaria o byte ao invés do char, por exemplo? Não tem um motivo específico. Ele vai funcionar tão bem quanto o char. O char, tu pode colocar um número nele se tu quiser. Nada te impede de colocar de colocar um número no char. Então aqui, se eu posso botar byte igual a 0, posso botar char teste igual a 0. Só eu tenho quase certeza, eu até posso testar isso aqui, teste 2. Eu não posso colocar números negativos no char, tá? Então aí tá a tua diferença, tá? Então eu posso colocar um número negativo no byte, mas eu não posso colocar um número negativo no char. Mas
tu talvez se surpreenda em saber que se eu criar, por exemplo, um boolean, que daí tu pode pensar, tá, mas qual que é a diferença do boolean então, né? O boolean também é um byte só e ele guarda só os números positivos, é a mesma coisa que o char? Não. Tu pode ver que ele não vai me deixar guardar o 0, por exemplo. Ele não vai me deixar guardar o 1. Ele não vai me deixar guardar o -1. Ele só me deixa guardar true ou false, tá? E isso é uma diferença do Java, que o Java é muito tipado, tá? Então, tu não pode vir aqui e fazer if test. Ele não vai te deixar, ele vai reclamar. Por quê? Porque teste não é boolean, tá? Você precisa de uma expressão booleana dentro do if para conseguir calcular. Agora, se eu botar o teste 3, parou de reclamar. Por quê? Porque o teste 3 é um booleano, tá? Então, ele tem essa distinção. Ele tem essa tipagem mais forte. Se tu quiser testar se um valor é 0, tu tem que botar igual a 0. Se tu quer testar se é 1, tu tem que botar igual a 1 ou igual a igual, né? Pra testar a igualdade mesmo. O igual é de atribuição. Isso ajuda muito pra debugar, mas vai tornar o teu código um pouquinho mais extenso, de novo. E falando em coisas extensas, aqui a gente não tem, por exemplo, o printf. Tá? Então o printf é que ele não existe. Se tu quer escrever alguma coisa na tela, tu tem que usar o println. Mas não é também só usar println. Tu tem que ir no system, né, no teu sistema, entrar na saída do teu sistema, e daí tu acessa o println que está aqui, tá? E aqui sim, então tu consegue escrever uma linha na tela. Mas tu não tem só o println, então vamos voltar um pouquinho aqui. A gente tem o print, e daí aqui tem todos os diferentes tipos de print que tu pode ter. E tem o println, tem o printf aqui também, tá? Então dentro do system.out, o printf é o f de formatação, né? E o ln então é de quebra de linha, ou seja, tu não precisa colocar o contrabarra n no final. Se tu quiser, tu pode, nada te impede de colocar um contrabarra n aqui dentro, ele vai funcionar, mas não tem porquê, porque tu pode colocar o ln aqui e ele quebra a linha automaticamente para ti, tá? Então esse é o mais utilizado, porque normalmente depois que tu dá um print, tu quer dar uma quebra de linha. Se tu não quiser, aí tu apaga o ln dali, não tem problema. E o que acontece? É uma saída meio grande, né? É uma frase meio extensa ali que tu tem que escrever só pra imprimir na tela. Então, o que é normal de acontecer? As ideias vão lá e adicionam atalhos pra tu conseguir escrever mais rápido. No Eclipse, se tu der sysout, tá? E tu der Ctrl espaço, ele preenche tudo pra ti. Tá? E o Ctrl espaço vai ser teu amigo, porque sempre que tu quiser algum preenchimento, então, por exemplo, eu apaguei o ln aqui, tá? Print. Tá, mas eu queria saber quais opções de print eu tenho. Ctrl espaço. E daí ele vai mostrar todas as opções aqui pra mim, tá? E daí tu pode escolher alguma pra fazer. Então aqui tu vê, eu botei booleano, ele foi automaticamente no teste 3, porque é o booleano, né? E ele tá... Ele não devia estar reclamando. Ah, não. Aqui ele reclama, tá certo. É que o ln não reclama porque tu pode só dar a quebra de linha, né? Mas o print normal ele reclama, tá? Perdão. Eu me confundi. Então, o que mais que tem de parecido? Porque até agora tu viu que tá extremamente parecido com C, né? E de fato, Java é feito em cima de C. É feito pra ser extremamente parecido com C. Mas tem algumas diferenças, tá? Então vamos pra primeira diferença. Digamos que eu quisesse pegar um array de caracteres. Não sei porque eu vou fazer de caracteres, vou fazer de inteiros. Um array de inteiros, tá? Então eu dou int array, e daí o nome que eu vou dar pro meu array depois, tá? Então, aqui o array, né, os colchetes do array vêm no int e não no nome. O que faz mais sentido, para ser bem honesto, porque tu está criando uma variável do tipo array, né? Não está criando uma variável do tipo int e daí tu está reservando muita memória para ela ou algo assim. Então... eu acho que isso aqui faz muito mais sentido lógico tu criar desse jeito. E daí tu pode criar então do jeito que tu está acostumado aqui, bota 1, 2, 3, vai criar um array de 3 elementos. Para acessar, mesma coisa, põe o 1 ali, ele vai acessar o primeiro elemento. Aqui ele está reclamando porque eu estou tacando fora, mas por exemplo, fazer int val igual a nome 1, tá, e daí pronto, ele vai dizer, beleza, tá, então você está acessando a primeira posição do array. Aqui ele vai dar o 4, ele vai ir fora, por quê? Porque começa em 0. O 4 iria fora de qualquer jeito, mas o 3 vai fora, tá? Então eles têm 0, 1, 2, 0, 1, 2 ali nas posições. É até interessante, vamos ver o que acontece quando eu rodo com um erro que nem esse, tá? Então tu sabe exatamente o erro que vai dar. É o Array Index Out of Bounds Exception, aposto que era exatamente o que tu estava pensando, né? Então o que acontece? O Java, ele tem essa propriedade linda de ser extremamente detalhado nos erros dele. Então ele falou, ó, exception thread main, ou seja, aqui na main que deu problema, ele dá o nome do erro, que é um nome por completo, explicando exatamente o que aconteceu. Então, na linguagem Java, deu o erro
de ter acessado um index de um array que estava fora do limite. Essa é uma exceção. E até tem uma diferença bem grande entre exceções e erros, tá? Se der um erro, tem algo muito errado. Tá? Então, a exceção é que ele foi rodar e encontrou algum problema ali, por exemplo, escapou do array ou tinha alguma coisa inválida, alguma coisa assim, tá? Mas um erro é algo muito grave, tá? Então, o erro é que deu tipo um problema externo ao código. Então é bem perigoso. Mas aqui a gente vai tratar então de exceções. E aqui ele explica, então tu usou index 3 out of bounds for length 3. Então o tamanho do array é 3 e ele está tentando acessar o index com o tamanho 3. Tá? Então ele explica exatamente qual que é o erro, o que aconteceu. E aqui ele diz, ó, main.java 12. Então tu clica aqui, ele vai te mostrar onde é que esse erro aconteceu também. Então, extremamente bom, tá? O Java é extremamente descritivo de qual é o erro que aconteceu, como que ele aconteceu, o que estava acontecendo. Então, só com essa explicação aqui de baixo do Java, a gente já consegue muitos detalhes para fazer debugging depois. Muitas coisas são iguais a C. Então, por exemplo, quero fazer um if, faço if test3, que nem eu falei, tem que ser um booleano ali dentro. Posso fazer meu test3 aqui. Posso fazer, por exemplo, teste igual a 1. Posso, tá? Então eu não preciso colocar as chaves aqui se eu sei que é um caso só. Mas, né, caso tu se senta mais seguro colocando, tanto faz. Tu coloca ali as chaves, tu coloca as expressões que tu quer, vai funcionar da mesma maneira, tá? Se quiser acessar uma posição do args ali, eu posso também, tá? Então o args tá ali guardadinho, então string test4 igual a args, tá? Então eu tô acessando ali uma posição do args. O que é esse args? O args é os parâmetros que tu passou quando tu chamou o executável do Java, né? Que não é um executável, é o jar. Mas quando tu executou o comando do Java, tudo que foi executado vai para a string de argumentos ali. E depois tu formata e utiliza ela, trata ela como tu quiser. Mas um array funciona normalmente como um array, né? Só um array de strings e daí tu mexe do jeito que tu quiser ali. De novo, que nem tu pode esperar, void significa que a função não retorna nada, que já é diferente do C, né? No C tu vai ter um inteiro como retorno. A função é main, que nem em C. E tu tá recebendo um parâmetro que é um array de strings que tem um nome args, tá? Então é isso aí, a gente já desmistificou essa parte inteira do código aqui, né? Então isso aqui é só declaração de uma função. Mais pra frente eu explico public, explico static, tá? Mas por enquanto não é importante. Tem o while test3, mesma coisa aqui, a gente tem o while test3, a gente pode rodar um loop do test3 aqui, que vai ficar repetindo várias vezes. Tem o for, exatamente a mesma coisa, int igual a 0, enquanto i for menor do que teste, por exemplo. O teste talvez ele reclame porque não é int. Vou botar 10 e mais. E daí a gente pode dar um sysout aqui. Tome. Posso rodar isso aqui. Tome. Tá, ele vai executar. Executou 10 vezes, confia, ou conta também se tu não confiar. Tá aí. Então for também é exatamente a mesma coisa. Switch. Tá, switch, teste 2. E daí a gente bota aqui case. Ele puxa o case pra trás, eu odeio isso. Case A. Return. Return não é break. Tá aí o switch. Que mais que tem? Não sei. Acabou as funcionalidades do C, acho que é só isso que você tem. Agora eu vou mostrar uma coisinha aqui então pra traumatizar vocês um pouco, tá? Eu vou vir aqui, eu vou criar void, ou eu vou criar static void func, tá? Então é a minha função. E agora eu vou vir aqui e vou receber um parâmetro, tá? Meu parâmetro vai ser um int valor. Aqui dentro da função eu só vou dar valor mais. Então o que isso é? É uma função estática, mais pra frente de novo a gente vai ver o que significa a função ser estática. E aqui ela retorna nada, retorna void. O nome da função é func, ela recebe um parâmetro de tipo inteiro, esse parâmetro aqui se chama val, e aqui eu tô dando val mais. O val então ele vai passar uma cópia do val, ele vai fazer o val mais e vai descartar, certo? Então a gente vai passar aqui, por exemplo... Vamos passar vamos transformar esse teste em int aqui pra eu poder usar minhas coisas. Tá, então agora vamos chamar o func teste aqui, tá? Chamamos o func teste. E agora vamos dar sysout em teste. Tá, então vamos dar isso antes e depois. O que é para aparecer aqui? Então seria para aparecer 0 nos dois casos, né? Então a gente teve o resultado esperado. Imprimi teste aqui, era 0. Aqui passou como 0, aqui continua 0, tá? A pergunta, tá, então basta eu fazer botar um e-comercial aqui, diz o programador do C++, basta eu colocar um asterisco aqui,
diz o programador de C. E daí tu vai ver que os dois dão erro. Por quê? Java não tem ponteiro, tá? Ou melhor, ele tem ponteiros, mas ele não tem ponteiros da maneira que tu tá acostumado com C e C++, que tu só põe um símbolo e daí pronto, agora é um ponteiro, tá? E daí tu se pergunta, tá, então como é que eu faço para alterar esse valor? Desse jeito aqui, tu não vai ter como, diretamente, tá? Então aqui, obviamente, tu botaria para ele retornar o val e colocaria, né, teste igual a func, daí tu passa int aqui, e daí tu dá return no val, né? Isso, por óbvio, isso aqui vai funcionar. E para casos pequenos assim, beleza. Mas por que que isso aqui não chega a virar um problema? Porque isso aqui é uma forma não orientada a objeto de tu fazer as coisas, tá? Idealmente tu não vai ter uma coisa dessas aqui acontecendo. E no geral, valores soltos assim não são coisas também que vão acontecer. Normalmente tu vai ter parâmetros de classe que tu vai alterar, e daí tu vai passar a classe aqui como parâmetro. E o que é uma classe? Uma classe é um ponteiro, tá? E daí dentro dessa classe, aí sim tu vai alterar o valor dentro dela e vai retornar. Então, esse int aqui, ele é válido para todos esses casos, tá? Então, o int, o char, o boolean, o short, o long, os outros que eu esqueci, todos eles aqui, quando passar, ele vai passar por valor, não vai passar por referência, ele não vai passar por ponteiro nem nada. Quando tu quiser que ele não passe por valor, quando tu quiser um ponteiro, aí ele vai para objetos, ou por exemplo, tu poderia passar aqui um array, né, e daí acessar a posição do array e passar. O array também, exatamente igual em C, é um ponteiro que aponta para uma lista de valores na memória que estão guardados de forma sequencial, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa. Então, temam aqui com a falta do ponteiro. E daí vocês podem perguntar, tá, e como é que eu me livro de alguma coisa? Como é que eu libero memória depois? Não libera. Por quê? Porque o Java cuida disso sozinho, tá? Então, o Java, ele trata lixo automaticamente. Então, tu não precisa pensar em ponteiro. Quer dizer, é sempre bom, né? Não custa nada tu pensar em ponteiro. Mas em Java, tu não vai precisar... Não é a ideia tu focar em pensar sobre ponteiros, tá? Então, a ideia é tu focar no código. Então, ele automaticamente vai manejar o teu lixo. Algumas coisas são boas de tu fechar e vão ter métodos dizendo que tu precisa fechar depois que tu termina de utilizar, por um motivo ou outro. Daí é bom tu fechar, e às vezes até tipo quando tu estiver implementando alguma coisa, tu vai perceber que talvez seja melhor tu fechar porque tu precisa encerrar determinada coisa, sabe? Então, existem casos, tá? Não é... não tem como fazer não tem um jeito mágico de tu lidar com o lixo nos programas que vai funcionar para todo caso perfeitamente. Mas o Java, ele te dá a liberdade, então, de mexer um pouco com isso. Tem jeito quando tu quer fazer alguma coisa. Por exemplo, se tu tem um objeto e tu troca a referência dele para null, ele vai apagar o outro objeto. Enfim, tem maneiras de tu se livrar do objeto, então, quando tu cria ele. Tá, então agora eu apaguei aqui tudo que eu tinha feito. E agora tu deve estar se perguntando, tá, mas e se eu quisesse receber uma entrada, né? Então eu mostrei como é que faz pra imprimir, é o sysout. Mas como é que eu faço pra receber uma entrada? É system.in. alguma coisa? Não, tá? Então, qual que é o jeito normal de tu receber uma entrada, tá? Tu vai escrever scan, então com S maiúsculo para indicar um objeto, tu dá Ctrl espaço, vai aparecer o scanner ali, tá? Daí tu dá scanner. Automaticamente ele vai fazer um import para ti, tá? Isso é importante, porque é chato tu ficar lembrando todos os imports, porque são muitas coisas. Então é bom tu ter a ideia ali pra tu dar o Ctrl espaço, ele vai lá e preenche tudo pra ti, tá? Então eu vou chamar um scanner de scan, e toda vez que a gente for criar um objeto em Java, com exceção da string, sempre que a gente for criar um objeto em Java, a gente vai utilizar a palavra new, tá? Se tu mexeu com C++, tu sabe o que ela significa. Ela significa que eu tenho um ponteiro desse lado aqui, e do lado direito eu estou reservando memória para guardar as informações desse ponteiro, tá? E é exatamente isso que eu estou fazendo, então. Eu tenho scanner, scan, na verdade ele cria um ponteiro com o nome scan, que aponta para um objeto scanner aqui. Então eu vou criar um new scanner, tá? E aqui ele vai pedir um file source ou input stream source, tá? Qual que vai ser meu input stream, então? Vai ser o system.in, tá? Agora sim. E daí com isso, então, eu criei meu scan aqui, o meu scanner, né? Que eu chamei de scan só por praticidade. E daí com ele eu posso receber input, então, de alguma entrada externa, tá? Eu queria só fazer um adendo aqui que eu acabei esquecendo de mencionar,
Tipo, eu comecei essa parte do scanner justamente porque eu tava falando sobre isso e eu consegui esquecer de falar, embora fosse o motivo pelo qual eu tinha começado a falar sobre isso. O scanner é uma das coisas que tu fecha no final. Daí pra isso tu só vem em scan e daí scan.close, tá? E daí ele vai fechar tudo automaticamente. Então, até se tu ver, tipo, se eu tirar o scan aqui, tu vai ver que ele tá reclamando, eu coloco o close aqui e ele para de reclamar, né? Então ele tirou o sublinhado amarelo ali que tinha antes. Embora esse sublinhado amarelo provavelmente fosse porque eu não tava usando a variável também, né? Vou fazer um teste aqui, tá? Vou fazer um int y igual a scan.nextInt. Vamos ver se ele reclama do fato de não ter um close. Ó, então agora eu tô usando o scan e ele tá reclamando, ó, resource leak, scan is never close, tá? Então agora sim, eu tenho que vir aqui e dar um close no scan e só quando eu der o close aí ele para de reclamar, tá? Então o scan é uma dessas coisas aí que tu vai acabar tendo que fechar. E as coisas que tu tem que fechar como scan, se você entrar aqui no scanner, tu vai ver que eles implementam eles implementam um closable, tá? Então, isso aqui a gente vai ver mais pra frente, tem o implements aqui. A gente vai ver mais pra frente o que significa esse closable aqui. Mas por hora, tu só precisa saber, então, sempre que tiver alguma coisa com closable, significa que ele vai ter uma função close. Eu posso até procurar aqui. Daí aqui ele checa todas as situações, ele fecha o que precisa fechar, ele mexe no que precisa mexer, coisa assim, tá? Então, só pra demonstrar. Então, vamos criar uma variável aqui agora, vamos criar o int valor aqui, porque eu tô muito criativo. E vamos utilizar ele para receber uma entrada da pessoa que está utilizando. Então, scan. E como é int, a gente vai usar o nextInt, tá? Então, pronto, beleza. Ele recebeu ali scan.nextInt, é isso aí que ele vai utilizar. Para dar um pouquinho de contexto, vamos dar um sysout aqui, vamos pedir qual é a sua idade. E daí ele vai utilizar ali int, o valor igual ao scan.nextInt, que a gente pode copiar isso aqui, colar aqui, vamos dizer, uau, sua idade é valor. Então é assim que a gente utiliza também. Então aqui, sempre que a gente quiser juntar alguma coisa, a gente pode juntar com mais. Ele automaticamente faz essa concatenação. Qual a sua idade? Eu tenho 19. Uau, sua idade é 19, tá? Então ele automaticamente faz essa conversão aqui. Nos primitivos, essa conversão ela já é interna, então o int vai sempre sair o número, float vai sair o número, booleano vai sair true ou false. Então, por padrão, tá? Isso é até uma coisa interessante de se olhar. Por exemplo, se tu manda imprimir no C++, tá? Se tu manda imprimir um bool, ele vai imprimir 1 ou 0. Mas aqui, se eu tenho um boolean teste igual a true, e eu mando imprimir o teste, não faz o menor sentido, né? Mas, uau, sua idade é true. Mas então tu pode... Ele vai imprimir aqui de acordo com o tipo, né? Então, booleano imprime true e false, especificamente. Daí, true e false, como tu deve imaginar, são palavras reservadas, né? Assim que tu recebe input, tu utiliza o scan. E uma coisa que tu deve ter reparado, que talvez seja um pouquinho estranho para você que só usa o C, é que eu fiz aqui um scan, e eu usei esse ponto, e usei um método, né? Que também é a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. O que é isso aqui? Isso aqui não se chama função, tá? Se chama método. Em teoria, o Java não tem funções. Ele só tem métodos e métodos estáticos. Então, por exemplo, a main é um método estático, tá? Qual que é a diferença de um método para o método estático? O método normal, digamos, ele vai ser executado a partir de uma instância de um objeto. Então, o que é uma instância? O scan é uma instância de scanner, tá? Então, existe uma classe de objeto scanner e scan é uma instância de scanner. E daí eu uso esse scanner que está recebendo esse input aqui, esse scanner aqui vai localizar o próximo inteiro. Enquanto isso, por exemplo, a main ela é uma classe estática. Ou seja, eu não vou instanciar a minha classe main aqui. Eu vou só chamar a main diretamente sem ter nenhuma instância. Por exemplo, eu acho que tem math. O math.abs aqui. Tá? Então, eu faço math.abs valor e ele vai funcionar, tá? Então, eu não instanciei o math aqui, eu não criei uma instância de math e daí chamei a partir dessa instância webs. Até porque não faz sentido, né? Então, eu quero utilizar uma expressão matemática. Eu não preciso criar uma instância de matemática, não faz sentido ter uma instância de matemática. É só uma fórmula matemática aqui e ela está dentro da classe math, então é uma das fórmulas que está dentro da classe math. Então eu posso só chamar ela aqui diretamente. Isso que é estático. E o que é público? E o que é privado? Vamos fazer uma coisinha mágica agora.
tu vai clicar tu vai segurar o Ctrl e tu vai colocar teu mouse em cima desse abs aqui, tá? E daí tu vem em Open Declaration. Aqui dentro ele vai te mostrar isso aqui, ó. Essa aqui é a definição da função, do método abs. É isso, tá? Então, isso aqui, que é exatamente o jeito que tu implementaria, provavelmente, é assim que o abs está definido dentro da biblioteca do Java. E tu pode ver todas as funções aqui, exatamente a definição que ele utiliza, tá? Então, ó, é assim que ele define o abs. Aqui é o abs para um long, aqui tem um abs exact, não sei o que é. Tem um abs pro float também. E daí tu vai ver aqui que tem vários publics aqui, todos eles são estáticos de novo, que nem eu acabei de explicar. E a gente deve ter em algum lugar um private, vamos achar aqui. Private static final long negative zero float bits, tá? O que é o private? O private significa que eu não posso acessar. Então, por exemplo, esse max aqui, se eu quiser acessar, eu venho aqui math.max, tá? E daí ele vai me permitir acessar. Então, eu vou botar valor e valor aqui como entrada, tá? Acessei, tranquilo. Agora, vamos tentar acessar isso aqui, negative zero float bits, tá? Isso aqui é só um parâmetro, uma variável. Vamos tentar acessar ela diretamente aqui, então. Não me deixou, tá? Por quê? The field math.negative0floatbits is not visible. Não é que não está definido, é que não é visível, tá? Então ele é privado. Tu só pode acessar negative0floatbits de dentro da classe math. Fora da classe math tu não pode, tá? Enquanto isso, coisas públicas tu pode acessar de qualquer lugar, não importa onde tu tá. Por exemplo, esse int aqui, ele é público ou ele é privado, né? Eu não disse em lugar nenhum. Bom, vamos colocar public aqui. Vai ver que ele reclamou aqui. Por quê? Porque aqui é no meio de uma função, tá? Não faz sentido eu botar público aqui, tá? Agora vamos ver se eu botar aqui, por exemplo, public int exemplo, tá? Aqui ele vai me deixar, tá? Então significa que em algum lugar eu posso dar um main, aqui no caso public static, né? Pra eu conseguir fazer isso, senão eu teria que instanciar a main.exemplo. Por que ele reclamou? Ah, tá. Tem que fazer um int teste 59 igual main.exemplo, tá? Então ele me deixou. Por que ele me deixou? Porque o main exemplo tá aqui, entendeu? É uma variável que eu declarei aqui. Se eu der private, vai funcionar? Vai. Tá? Vai funcionar igual. Por quê? Porque eu tô dentro da classe main, tá? Essa função aqui tá dentro da classe main, então ela consegue enxergar isso aqui. E se eu remover isso aqui? Funciona igual. Quando eu não boto nenhum deles, ele é package protected. Ou seja, lembra que eu falei que tem os pacotes aqui? Quando a gente tem um package aula aqui, esse aqui é o package, tá? Que eu estou utilizando agora. Se eu quiser vir aqui, eu posso vir aqui e criar um novo pacote e colocar classes dentro desse outro pacote. Esse package protected, que é quando eu não coloco nada, ele significa que eu posso acessar de dentro de qualquer arquivo, desde que esse arquivo esteja dentro deste pacote aula. Entendeu? Se eu estiver fora deste pacote, ele não vai conseguir acessar, tá? Então, mais pra frente eu vou exemplificar isso melhor. E por fim, tem o protected. O protected, ele significa que eu posso acessar de aqui dentro, obviamente, né? Não tem nenhum mais restrito que o private, tá? Posso acessar daqui de dentro e as classes filhas da main, né, podem acessar. Mas como que funciona uma classe filha, por exemplo? Vamos entrar aqui, ó. Vamos ver o scanner. Tá? Vamos ver a declaração do scanner. Ah, tá. Isso aqui é o método do scanner, né? Aqui no tipo do scanner, tá? Veja só. Tá, péssimo exemplo. O scanner não é classe, não é filho de outra classe. System, tá? System deve ser. Também não é. String, tá? String. String com certeza é. Tá, então. Não é filho também. Normalmente tu tem um extends, tá? Então a classe. Quando tu tem uma classe filha, tu vai ter que, por exemplo, main extends, sei lá, serializable. Isso aqui é uma outra classe, tá? E eu falei então, ó, é aqui o próprio not serializable exception da extend em object stream exception, tá? Isso significa que a main é uma classe filha dessa aqui. Ou seja, todas as coisas que são protected, que estiverem aqui dentro, provavelmente não tem, mas vamos procurar. Protected? Não tem. Mas se tivesse, eu conseguiria acessar então de dentro da main. E eu acho que para um vídeo introdutório é meio isso, tá? Eu acho que não tem muito mais coisa que eu precisaria mostrar. No próximo vídeo eu posso explicar melhor para que serve muitas das coisas que a gente viu. Então tem muita coisa aqui que se tu olha e pensa, tá, isso aqui é inútil, por que eu vou usar isso aqui? Isso aqui é só para complicar, não faz sentido ter isso aqui. Por que eu tenho que escrever 15 coisas antes da minha variável para conseguir descrever onde que eu posso ou não posso ver ela? Mas tu vai ver mais pra frente que faz muito sentido, na verdade.
e tudo se conecta e tudo forma uma estrutura bem utilizável e concreta, com pouca brecha pra tu fazer besteira também, que eu acho que é uma coisa muito importante. Por hora é isso, aqui tu pode apagar porque eu não tô usando aquilo ali mais. E no próximo vídeo então eu vou tentar trazer um pouquinho mais, começar a introduzir classes e o são classes, pra que elas servem, como é que elas funcionam, qual que é a relação, como é que eu associo elas com o que eu sei de C também, né? Então, o princípio é isso.